Salve, fiel torcida, o Corinthians não dorme e a notícia é agora. Galera, antes de mais nada eu já peço para vocês deixarem o seu like e também se inscrever no canal Saulo da Fiel com toda humildade. Já aperta o sininho, tá? Para aparecer para vocês sempre notificações de vídeos de conteúdo, de bastidores, de notícias do Corinthians como essa que iremos comentar, que iremos debater, né? Quem está chegando, qual é o interesse do Corinthians, quem pode estar saindo do Corinthians. Breno Bidon, tá? Tem time europeus, tá? Times europeus, na verdade, mais de um, diz o staff do jogador, que está interessado no Breno Bidon. E ele pode estar saindo ainda esse ano, né? E vamos ver o que o Corinthians respondeu para o staff de Breno Bidon. Outro assunto, vamos começar com o volante Alan, tá? Dorival Júnior gosta muito desse jogador, né? E indicou aí para o Corinthians tentar a contratação do jogador. Então o Corinthians foi monitorar o volante Alan. Só que o Corinthians estuda contratá-lo por empréstimos. Já estou adiantando que é um jogador que vem de lesões, né? Sempre de vez em quando o departamento médico. Isso preocupa a contratação do jogador, porque traz o jogador, mesmo que seja por empréstimo, faz um contrato aí, sempre quer fazer de 2, 3 anos. Não, faz um empréstimo, na minha opinião, no mínimo no máximo 1 ano, né? Faz um contrato de repente de experiência com o jogador. Se ele for bem, maravilha, automaticamente já renova o contrato dele. Caso contrário, né, galera? Vamos lá. O Corinthians monitora, tá dizendo aqui, tá? A notícia é que o Corinthians monitora a situação do volante Alan atualmente no Flamengo. O jogador ele tem 28 anos, presta atenção. Chegou ao clube carioca no Flamengo em 2023, tá? Após uma negociação que custou 8,2 milhões de euros. Naquela época, aproximadamente 43 milhões na cotação da época, né? 43 milhões de reais. Desde sua chegada, o jogador, o Alan, não conseguiu ter sequência no Flamengo. Em 2023 ele disputou apenas 14 partidas. É isso que eu estou falando, tá? Já em 2024, sua primeira temporada completa pelo time rubro-negro, entrou em campo em 40 jogos, mas foi titular em apenas 17. Tá, em 17 oportunidades. Reflexos de problemas físicos recorrentes. É o que eu acabei de falar para vocês, é um jogador que se machuca muito. O volante sofreu cirurgia no tornozelo direito, além de enfrentar dores na coluna lombar e lesões musculares, o que levantou dúvidas sobre sua regularidade. Mesmo assim, o Corinthians avalia uma contratação por empréstimo, enxergando o potencial de recuperação técnica do jogador. O staff do jogador, claro, se animou com o interesse do Corinthians e, além do timão, o Fluminense realizou uma consulta pelo Alan e o São Paulo chegou a ficar muito próximo do jogador, tá? De um acordo em outro momento com o jogador. A negociação segue em estágio inicial. E aí, o que vocês acham sobre o volante Alan? Eu não contrataria, galera, tá? Dê uma olhada aqui. Em 40 jogos em 2024, ele foi titular em apenas 17 oportunidades, né? E ó, cirurgia no tornozelo direito, além de enfrentar dores na coluna lombar e lesões musculares. Tem 28 anos. Eu não contrataria, tá? Não sei a opinião de vocês, é um risco. Então, encerrado aí esse assunto do Alan. Agora vamos passar para o próximo assunto, que é o Matheus Pereira, que é cria do Timão, cria do Terrão, né? Matheus Pereira foi revelado no Corinthians, assim como o Mandaca, assim como o Claudinho, enfim, né? Tá dizendo notícia que também o meia Matheus Pereira, hoje no Fortaleza, entrou novamente no radar do Corinthians. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador era tratado internamente como um talento acima da média,
chegando a ser comparado a Rivaldo durante a sua formação. Galera, dizem, né? Eu me recordo muito pouco dele, mas dizem que na época ele é acima da média, era craque, considerado craque na base. E aí depois ele foi, dizem que ele era mascarado, né? E aí ele começou, enfim, depois de uma perca de um pênalti, tentou fazer uma cavadinha. E falaram também que ele começou a ser mascarado lá na base. E o Corinthians não aproveitou o jogador, mas ele era acima da média, era craque. Dizem quem acompanhou a carreira do jogador. Na base, Matheus era visto como um verdadeiro craque aqui, ó. No entanto, um episódio marcante na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando tentou uma cavadinha em cobrança de pênalti e desperdiçou. Acabou pesando negativamente. A partir dali, o meia não conseguiu se firmar no profissional, sendo rotulado como mascarado e perdendo espaço. Entendeu? Então é isso aí que acontece, né? Não deu tempo para o rapaz, não trabalhou psicologicamente, né? Ele na base era para estar aí, ó, no Corinthians, assim como o Claudinho, né? Claudinho chegou a jogar de lateral esquerdo, acho que era até lateral esquerdo no Corinthians. Depois virou meia. E virou o que virou hoje, todo mundo querendo o Claudinho, né? Palmeiras querendo o Claudinho, Flamengo queria o Claudinho, Corinthians querendo o Claudinho, Santos querendo o Claudinho, enfim. Tá lá na Arábia, lá, enfim. Após deixar o Corinthians, seguiu a sua carreira fora do país e posteriormente retornou ao futebol brasileiro pelo Fortaleza, onde atua de forma mais recuada, mostrando maturidade e evolução tática. Curiosidade, o Corinthians observa 3 jogadores revelados pelo próprio clube. Foi o que eu falei para vocês. Quem são eles? O próprio Matheus Pereira, o Mandaca, que está no Juventude. Se o Corinthians quiser o Mandaca hoje, vai ter que pagar, né? O Corinthians, se eu não me engano, o Corinthians vai ter que pagar um valor para trazer o jogador retornar ao Corinthians, que é volante também. E o Claudinho Meia, né? Que também foi revelado no Corinthians. E aí, sobre esse Matheus Pereira, o que vocês acham? Esse aí eu traria para o Corinthians. Esse jogador eu traria para o Corinthians, eu apostaria nele, tá? Ele faz até 3 funções ali no meio de campo. Primeiro volante, segundo volante e faz a posição ali se precisar do Garro, tá? Então, tá aí Matheus Pereira, Corinthians monitorando, tá? O meia que hoje está no Fortaleza. Está dizendo aqui que a diretoria avalia a possibilidade de repatriar atletas formados no terrão, valorizando a identidade do clube. Agora vamos falar do lateral do Fluminense, Gabriel Fuentes, tá? Gabriel Fuentes, vou esperar aí a moto passar, galera. Pronto, agora dá para vocês escutarem. Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, se eu não me engano, no Fluminense. Tá, agora que o Fluminense contratou o Guilherme Arana, ele deve ser reserva, né? O Corinthians realizou uma consulta pelo lateral esquerdo Gabriel Fuentes, do Fluminense. A ideia do clube paulista é tentar uma contratação por empréstimo. Fuentes tem 28 anos e contrato com o Fluminense até agosto de 2028. Desde sua chegada ao clube carioca, participou de 28 partidas em um universo de 77 jogos. É outro jogador. Aí, ó. De 77 jogos oficiais, ele participou só de 28 pelo Fluminense. Com a recente contratação de Guilherme Arana pelo Fluminense, a concorrência do setor aumentou, o que pode abrir espaço para uma negociação. O Corinthians avalia a situação com cautela, buscando uma oportunidade de mercado. Eu também não contrataria esse Gabriel Fuentes. É um jogador também que vem de lesões, é um jogador que jogou pouco no Fluminense, né? E outra, gente, tem 28 anos, tá? O cara o Fluminense teve 77 jogos em 2024, se eu não me engano. Ele fez apenas 28 partidas, tem 28 anos. A minha humilde opinião, eu não contrataria, eu iria direto para a base, tá? E via lá se não tinha algum talento, algum menino aí para estar subindo, ou se não partia para outro, porque o Angileri pelo jeito aí não vai ficar, né? Não tô cravando que não vai ficar, mas tá
contrato, é salário. O Corinthians já aumentou o salário dele, mesmo assim ele quer mais. Enfim, não tem nada resolvido ainda. Então temos que contratar um lateral esquerdo para suprir aí a ausência do Matheus Bidu. Vamos voltar no assunto agora do Michael, tá? Michael, desde a época do Goiás, aí foi pro Flamengo, e o Corinthians quer o Michael, e vem e não vem, vai parar. Pessoal, não sei a opinião de vocês, mas é um bom jogador, tá? No futebol brasileiro tem carência na posição dele, que é um jogador de ponta, joga pela ponta esquerda, ponta direita, enfim, né? Negociação difícil por salário alto, vocês vão entender aqui. O Corinthians fez uma consulta ao Flamengo, né? Para saber sobre o Michael. O Flamengo falou: ó, a gente empresta para vocês, não tem problema. Só que aí vocês terão que pagar os 2 milhões de reais mês, que é o salário do Michael. Eu achava que era 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, mas é 2 milhões. Então o Corinthians está tentando convencer o Flamengo de pagar metade. O Corinthians paga 1 milhão de reais de salário e o Flamengo 1 milhão. Mas o Flamengo já falou que não quer. No momento não quer. Ou vende o jogador ou empresta para algum clube pagar o salário total, que é 2 milhões de reais mês. Aí saiu na matéria. O Corinthians fez uma consulta ao Flamengo pelo atacante Michael visando o empréstimo. O grande entrave da negociação é o salário elevado, estimado em 2 milhões por mês. Inicialmente o Flamengo não aceita dividir os vencimentos enquanto o Corinthians solicitou o racha salarial. Internamente o Timão acredita que o Flamengo pode rever a posição caso não consiga negociar o jogador nos moldes desejados. Ou seja, se não achar ninguém para pagar os 2 milhões de reais mês, talvez o Flamengo pode ceder aí, pagar metade do salário do jogador. Já que manter um atleta parado com esse custo pesa no caixa. Isso é verdade. Isso aconteceu no Corinthians, né? Com Thales Magno, com Romero, tudo salário alto. Enfim, né? O Flamengo admite, Coronado na época, o Flamengo admite emprestar Michael, mas exige que o Corinthians arque com 100% do salário, como eu falei para vocês anteriormente. Eles emprestam para o Corinthians, mas o Corinthians tem que arcar com o salário dele, salário total. A diretoria alvinegra segue monitorando o mercado e pode retornar à negociação futuramente, caso o cenário mude. E vocês, gostariam do Michael no Corinthians? Se for para pagar metade do salário, legal. Eu fazia esse teste, eu apostava, porque o Michael, querendo ou não, é um jogador que joga pela direita, joga pela esquerda, um jogador rápido, veloz. Tudo bem que está no banco de reserva do Flamengo já faz um tempo, mas é um jogador interessante que o Corinthians precisa de momento, tá? Não sei a opinião de vocês. Agora, se for pagar os 2 milhões mês, contrataria não. Beleza, galera? Deixa o comentário de vocês aí. O que vocês fariam? Esperar se fosse no moldes de pagar metade do salário, vocês aceitariam trazer o Michael? Ou pagariam os 2 milhões mês para ele? Se for pagar os 2 milhões de reais mês, minha opinião, eu não traria. Agora pagar 1 milhão de reais só mês, tá tudo certo. Só não, né? Só não. Porque o Corinthians já fez aí, alguns jogadores já não renovaram, que tinha salário alto. Romero, Thales Magno, enfim, já deu pra dar uma enxugada nos salários aí. Então o Michael, né, ganhava 1 milhão e 200 antes, na época, depois ele baixou e mesmo assim foi pro Atlético, graças a Deus, tá tudo certo. Então 1 milhão de reais eu acho que daria pro Corinthians apostar no Michael. Deixa a opinião de vocês aí. Agora vamos para o Breno Bidon, galera. Breno Bidon, seu staff, foi até o Parque São Jorge, foi lá conversar com o Osmar Stabile, com a diretoria do Corinthians, e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, tem alguns times da Europa que estão preparando uma grande oferta para levar o Bidon. Ponto. Não se sabe qual é, que time que é, não foi revelado,
mas o staff dele foi lá e conversou no particular com a diretoria do Corinthians explicando essa situação. Corinthians respondeu: sem problemas, Bidon só sai no Corinthians hoje por 50 milhões de euros, né? Cerca aí de 312 milhões de reais. E ponto final. Essa foi a resposta do Corinthians para o staff do Breno Bidon. Aí na matéria saiu aqui: Corinthians impõe valor milionário. O Corinthians recebeu sinalizações de interesse de outros clubes pelo volante Breno Bidon. Apesar dos rumores, não existe proposta oficial do Chelsea até o momento, tá? O empresário do jogador comunicou ao clube que 2 a 3 equipes ainda não reveladas preparam propostas formais para tentar a contratação. Diante disso, a diretoria do Corinthians foi clara com o staff do atleta. O Corinthians detém 90% dos direitos econômicos do jogador e vê Bidon como um ativo estratégico, tanto esportivo quanto financeiro, sendo tratado como uma das maiores promessas do clube. E qual foi a resposta que a diretoria do Corinthians deu para o staff do Breno Bidon? Repetindo, Breno Bidon só sai hoje do Corinthians pelo valor de 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais, tá? Assim, galera, vou ser sincero para vocês, eu faria o seguinte, tá? 50 milhões de euros para equipes nacionais brasileiras, como o Flamengo, parece que sondou o Bidon. O Flamengo sondou o Bidon, tá? Não sei qual é o valor que o Flamengo ofereceu. Uns falam que foi 98 milhões de reais. Outros falam que não fizeram a proposta ainda, que estão preparando uma proposta pesada para o Breno Bidon. Então eu já falava para o Flamengo assim: olha, queremos 50 milhões de euros. Ponto. Para equipes de fora, né? Eu venderia por 30 milhões de euros. A partir de 30 milhões de euros está de bom tamanho. Equipe de fora, 30 milhões de euros. E equipes concorrentes no país, a partir de 50 milhões de euros. E ponto final. Não sei a opinião de vocês, deixa aí, porque é muito interessante e muito importante. E aí, qual na sua opinião o Bidon deve sair do Corinthians nesse momento? Deve esperar acabar a Libertadores da América? Vende ele, mas aguarda terminar a Libertadores da América e fala assim: ó, você quer comprar? Faz o pagamento, 50%, terminou a Libertadores, os outros 50% ele vai embora. Vocês acham que o Bidon vale quanto? Eu acho que de 30 milhões de euros para cima. O Corinthians tem que parar esse negocinho de vender por 5, por 7, por 10, 15 milhões de euros. Tem que botar respeito. Só que eu mudaria. Equipes de fora, 30 milhões de euros. Concorrentes aqui no Brasil, 50 milhões de euros. Deixe a sua opinião, porque é muito importante. E vai Corinthians!